sobre a cura da criação. Adesso riprendiamo. Agora, retomamos. Incontriamo uno dei personaggi più avvincenti di tutta Encontramos la um dos Sacra personagens mais Scrittura, fascinantes de toda a Sagrada il Escritura, profeta Elia. o profeta Elias. Egli travalica i confini della sua epoca. Ele vai além dos limites do Possiamo seu tempo scorgere la e sua podemos ver a sua presenza presença anche in também alcuni episodi del em alguns Vangelo. episódios do Evangelho. Compare al fianco di Gesù, Ele aparece ao lado insieme de a Jesus, Mosè nel momento della junto com Moisés, trasfigurazione. no momento da E Gesù transfiguração. stesso si rifà alla O sua próprio figura Jesus refere-se à sua figura para dar la crédito testimonianza di Giovanni ao Battista. testemunho de João Batista. Nella Bibbia Elia compare all'improvviso, Na in Bíblia, maniera Elias aparece misteriosa, repentinamente, de uma forma misteriosa, provenendo da un piccolo villaggio proveniente del tutto de uma marginale. pequena aldeia E que alla é fine completamente uscirà in marginal scena sotto gli e occhi no del final discepolo deixará a cena Eliseo sob o olhar su do un seu carro di discípulo, fuoco che lo Eliseu, porta in cielo. numa carruagem de fogo que o levará Un para o uomo céu. senza un'origine precisa, Portanto, é um homem sem e uma origem soprattutto exata senza una fine, e, sobretudo, sem um fim, rapito in cielo. raptado Per questo para o il céu. suo ritorno Por esse era motivo, atteso o seu regresso prima dell'avvento del Messia, era esperado come un antes precursore. da vinda do Messias. Così si attendeva Assim se il esperava ritorno di Elia. o retorno de Elias. La scrittura ci presenta Elia come un uomo della fede A Escritura cristallina. apresenta Elias como um homem de fé Nel suo stesso cristalina. nome, che potrebbe No seu significare próprio nome, que Giavè poderia è significar Dio, Elia. Javé é Deus, Era rinchiuso il segreto della sua missione. está encerrado o Sarà segredo da così sua per tutta la missão. vita, uomo Ele intergerrimo, será assim para o resto da sua incapace vida, di um homem compromessi integérrimo, meschini. incapaz de compromissos Il simbolo è mesquinhos. il fuoco, O seu símbolo é o immagine della fogo, potenza a purificatrice imagem do di poder Dio. purificador de Deus. Lui per primo sarà messo a dura prova e Ele será o rimarrà primeiro a fedele. ser posto à prova È e l'esempio permanecerá fiel. di tutte le persone di fede Ele é o che exemplo de conoscono todas as pessoas de tentazioni fé e sofferenze, que conhecem ma non tentações vengono e meno sofrimentos, all'ideale per cui sono mas não nati. deixam de viver à altura do ideal para o qual nasceram. E la preghiera è la linfa che alimenta costantemente la sua A oração é esistenza. a seiva que alimenta constantemente a sua Per existência. questo è uno dei personaggi più cari Por alla essa razão, tradizione é um dos monastica, personagens mais tanto che queridos à alcuni tradição lo hanno eletto monástica, come padre a spirituale tal della que vita alguns o consacrata a elegeram Dio. padre espiritual da vida Elia consagrada a è Deus. l'uomo di Dio Elias é che o si homem de erge a Deus, difensore del que primato se levanta como dell'Altissimo, defensor da primazia do eppure anche Altíssimo. lui è costretto a fare i No conti entanto, também con le proprie ele é forçado a fragilità. enfrentar as próprias fragilidades. Difficile dire quali É esperienze difícil gli dizer furono quais più utili, experiências lhe foram mais se la úteis. sconfitta Se a dei falsi derrota dos profeti falsos sul Monte profetas Carmelo, no Monte Carmelo, oppure lo smarrimento ou di a cui perplexidade em constata que di non essere migliori constata dei que ele suoi não é padri. melhor do que os seus pais. Nell'animo di chi prega, il senso Na della alma de propria quem reza, o debolezza sentido da própria è il più debilidade prezioso dei é mais momenti di precioso esaltazione, do que quando momentos pare de che la vita exaltação, sia una quando cavalcata parece que a di vida é vittorie uma e di cavalgada successi. de vitórias e Na sucessos. preghiera succede Na sempre oração, questo, ocorre sempre isso. momenti di Momentos de preghiera oração che noi sentiamo que nós che tirano sentimos su, que anche vamos di para cima entusiasmo, com momenti entusiasmo, di preghiera, momentos de oração, di de dolore, dor, di aridità, de di aridez, prove. de provas. La preghiera è A così, oração é assim, lasciarsi deixar-se portare da Dio levar por Deus. e lasciarsi anche Deixar-se também bastonare de situazioni brutte e anche ser delle bastonado também em tentazioni. situações difíceis. Questa realtà che la preghiera è così Esta é uma si realidade que a ritrova oração é assim. in tante Se altre encontra vocazioni em bibliche, muitas outras anche vocações nel Nuovo bíblicas, também no Testamento. Novo Testamento. Pensiamo ad Pensemos, esempio por a San exemplo, Pietro e San Paolo, em São Pedro e São Paulo, che la loro vita que era a vida così. deles era assim. Momenti di Momentos esultazione, de exultação di e abbassamento, depois de di abassamento, sofferenza.
de abaixamento total. Elias é o homem de vida contemplativa e, ao mesmo tempo, de vida ativa, preocupado com os acontecimentos do seu tempo, capaz de se lançar contra o rei e a rainha, depois que eles mandaram matar Nabote para tomar posse da sua vinha. Quanta necessidade temos nós, de crentes, de cristãos vigilantes, que hajam diante de pessoas que têm responsabilidade, com a coragem de Elias, para dizer: isso não deve ser feito. Isso é um assassínio. Temos necessidade do espírito de Elias. Così ci mostra che non deve esistere Desse modo, ele dicotomia mostra-nos que não deve haver dicotomia na vida de quantos rezam. Não existe diferença. Se está diante do Senhor e se vai ao encontro dos irmãos para os quais Ele envia. A oração não é um fechar-se assim para maquiar a alma. Não. Isso é coisa fingida. É o encontro, é um confronto com Deus para servir os irmãos. Il banco di prova della preghiera è l'amore concreto. A prova do amor, da oração, é o amor concreto pelo próximo. E vice-versa, os crentes agem no mundo depois de primeiro terem silenciado e rezado. Caso contrário, sua ação é impulsiva e desprovida de discernimento. É um correr ofegante sem meta. E quando os crentes fazem isso, fazem tantas injustiças, porque não foram antes ao Senhor rezar, a discernir o que deve fazer. As páginas da Bíblia sugerem que também a fé de Elias progrediu. Ele também cresceu na oração, refinou a pouco. Para ele, o rosto de Deus tornou-se mais nítido ao longo do caminho, até atingir o seu ápice naquela experiência extraordinária, quando Deus se manifestou a Elias no monte. Ele manifesta-se não na tempestade impetuosa, não no tremor de terra, nem no fogo, mas no murmurio de uma brisa suave. Ou melhor, uma tradução que reflete muito bem aquela experiência. Em um fio de silêncio sonoro. Assim se manifesta Deus. E esse sinal humilde que Deus se comunica com Elias, que naquele momento é um profeta fugitivo que perdeu a paz. Deus vai ao encontro de um homem cansado, de um homem que pensava ter falhado em todas as frentes. E com aquela brisa suave, aquele fio de silêncio sonoro, traz de volta a calma e a paz ao seu coração. Essa é a vicissitude de Elias, mas parece escrita para todos nós. Em certas noites podemos sentir-nos inúteis e solitários. É então que a oração virá e baterá à porta do nosso coração. Todos nós podemos tocar uma orla do manto de Elias. Como Eliseu que recolhe metade do mantelo do manto de Elias. E mesmo que tivéssemos feito algo de errado ou se nos sentíssemos ameaçados e apavorados, regressando a Deus com oração,
voltarão também como que por milagre a serenidade e a paz. Isso é o que nos ensina o exemplo de Elias. Obrigado.